Olha, hoje Goiás vai tremer de emoção, com certeza, de que a pré-campanha do nosso querido presidente Lula e Delúbio Soares aqui está abraçada por todos os municípios de Goiás. A gente tem honra com relação a esse lançamento. Está começando o nosso já vitorioso evento de lançamento da pré-candidatura de Delúbio Soares e Luiz Inácio Lula da Silva. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos, de todas e de tantas cidades aqui conosco. Quero que vocês preparem e já anotem na sua agenda. Estamos aqui no lançamento da pré-candidatura, mas dia 15 de maio, às 19h13, é dia de inauguração da sede da nossa pré-campanha. Fica na rua 243, no setor leste universitário. Compareça ao nosso lançamento. E também, no dia 15 de março, olha aí a nossa Casa Vermelha, a nossa sede do Lula, a sede do Delúbio, da pré-campanha. Ela vai ter filiações e muito mais. Espero vocês e todos os seus convidados lá conosco. E no dia 15 de maio também teremos outra grande novidade. Lançaremos a nossa vaquinha eleitoral. A gente sabe que para a gente rodar esse estado desse tamanho, de ponta a ponta, o Delúbio, que tem apoiadores em todos os 246 municípios, não é fácil. A gente pode ajudar pedindo voto, ajudar contribuindo também. Então essa contribuição será fundamental. Essa pré-candidatura é sua, ela é nossa. Olha aí a vaquinha, já contamos com vocês. Exatamente. Olha, nesse primeiro ato do nosso evento, convidamos para compor a mesa. Nesse momento, eu convido a presidenta do Diretório Municipal do PT Goiânia e coordenadora da pré-campanha do nosso querido presidente Lula e do nosso pré-candidato Delúbio Soares, Neide Aparecida. Uma salva de palmas. Nesse momento, eu convido o presidente do Diretório Estadual do PT de Goiás, Rafael Barreto. Nosso representante, vice-presidente, convido nesse momento a coordenadora nacional da pré-campanha do nosso querido presidente Lula e a esposa de Delúbio Soares, Mônica Valente. Deputada federal e pré-candidata a senadora pelo PT do Rio de Janeiro, a nossa querida, amada Benedita da Silva, guerreira. O pré-candidato a deputado federal pelo PT de Goiás, aquele com ensina por isso, não se vende, não se rende e não se entrega. Ouvindo Delúbio Soares de Castro.
raio vive, folha de esperança a terra cresce, meu formoso céu risonho e mágico cruzeiro resplandece, gigante na obra natureza, esperas forte parte do colosso, se eu espelho essa grandeza, terra dourada, e outras línguas todas os filhos deste sol, gente do Pai. Nada eternamente em Deus esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, pura só vazio, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do que a terra, mais a vida. Nossos bosques, nem mais piedade, nossa vida, eu sei, mas a luz, para amar, idolatar, salve, vazio de amor eterno, seja assim, com trabalho que eu sinta ser estrelado, de talvez de dono, nessa mão. Glória no passado, na justiça acaba forte, verás que Deus não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Em Brasil, é sua Brasil, ó Pai. Os filhos destes pobres não gente a terra. Brasil. Lindo, maravilhoso. Obrigado, João Caroto. Venha, gente, com muito carinho nesse momento, com uma homenagem à Lula, é o nosso querido Delmiro Soares, diretamente de Brasília e Brasil. O nosso encantador de multidões, o nosso trompete mágico, pré-candidato a deputado distrital em Brasília, Fabiano Portuguista.
pouco da história do nosso pré-candidato a deputado federal, Delúdio Soares, não é coincidência. E sua trajetória é muito semelhante à do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse momento, vamos colocar no telão, projetar o filme do Júlio e Ângela. Ângelo. Luta e superação. É o que define a história de Delúdio Soares desde a infância até hoje. De origem humilde, Delúdio nasceu numa casa de pau e chamativa na zona rural de Leite Alegre, Goiás. Filho de pai, mãe e parteira analfabetas, teve uma infância simples e vagada da ainda muito cedo, ele percebeu que precisava de muita luta e coragem para alcançar seus sonhos de igualdade de oportunidades, a justiça, a dignidade para todos e a democracia. Meu pai e minha mãe me ensinou a fazer uma escola de negócio, escola chamada Escola do Professor Gente. E nós fomos para a escola, eu e meu irmão mais velho, vários professores. Chegando lá, ele não tinha motivo, não tinha sapato, descalço. Passou uns 3 ou 4 dias, estudando, o professor Gentil falou para nós, nosso seu pai vinha aqui, ele não vai foi lá na escola, o professor Gentil disse a ele, olha, seus filhos estão sendo humilhados aqui. Ele falou para eu falar como se fosse bullying. Naquela época eu falava como existia na roça. Aí, ó, estão descalços, todo mundo de sapato, todo mundo de rotina. É necessário que você compre os sapatos para as crianças. Aí meu pai chegou lá no dia do trabalho, né? Eu vou no pé, entrou lá, meu pai foi da cidade e comprou o rotina. A gente não sabe andar no rotina. Então o que a gente fazia? Saía de casa no rotina, andava 100 metros, era uns 4 quilômetros. A escola da casa onde a gente morava. Aí pegava o rotina, botava nas costas, chegava lá, tinha um cisterna, lavava o cisterna, lavava o pé e calçava o rotina. Isso não era só gente, as duas crianças também faziam mesmo. Era todo mundo inteiro de pessoas trabalhadoras que trabalhavam na fazenda, na região. Determinado a mudar seu destino, Delúdio muda-se para Miami e, enfrentando grandes batalhas, torna-se o primeiro membro da família com um diploma universitário, abraçando a carreira de professor de matemática. Isso, então, que ele sentiu a necessidade de mudar para mudar a vida dos demais profissionais da educação e a vida do povo goiano e brasileiro, perseguindo o sonho de uma sociedade sem exploração. 1975 foi na base da luta pelo estilo. Naquele momento, tinha muitos presos políticos sendo procurados, muita prisão de justiça. Eu comecei a lecionar muito cedo, em 1974. Logo em seguida, comecei no colégio primeiro, depois fui no colégio de estudante, depois no Abel, e depois fui no liceu de Goiânia. O liceu, muito amizade com o liceu, classe muito grande com os alunos, com os professores, com a direção da escola, com aquela época. E lá nós criamos um movimento chamado EVP, Movimento de Valorização do Professor. Aí encontramos o CPG, dialogando com o professor de foi um grande aliado. E aí nós integramos ao CPG, o EVP se integrou ao CPG, e nós fizemos um movimento muito forte com o CPG, e aí nós conseguimos trabalhar, integrar os professores da capital e depois do interior, aglutinando várias reuniões, várias assembleias, e conseguimos fazer a primeira greve dos professores do Estado de Goiás e dos servidores públicos em 1979. Uma greve muito bonita, uma greve muito importante,
de valorização dos professores, de valorização dos servidores, de valorização da educação. Naquela época, um dos grandes dilemas nossos era que o lugar de criança era na escola, o professor dava ser valorizado, a educação tinha que ser prioridade. Trabalhamos junto para que o servidor público tivesse direito à sindicalização. E nós conseguimos isso na Constituinte. À medida que a Constituição foi divulgada, nós aqui em Goiás transformamos o Centro de Professores de Goiás em Sindicato dos Trabalhadores da Educação, hoje no Sintec. Mas não parou por aí na missão de organizar o povo explorado ao lado da companheirada de luta. Delúbio foi decisivo para a fundação do PP e da Central Única dos Trabalhadores. Nascem grandes amizades espalhadas por Goiás e pelo Brasil e uma profunda ligação com Luiz Inácio Lula da Silva. Essa crise de luta e de solidariedade motiva ainda mais Delúbio a dedicar-se de corpo e alma ao seu sonho de um Brasil justo, de um Goiás desenvolvido e democrático. Delúbio continua sempre presente em Goiás e nas demais frentes de luta, como nas diversas já. A eleição de 2002 foi a eleição mais bem trabalhada que nós tivemos a oportunidade de fazer até então. Porque a gente tinha experiência, tinha um bom candidato, formamos uma boa chapa e nós tomamos uma decisão. Naquela época a gente dizia, nós podemos perder, nós com eles podemos ganhar. E fomos buscar vice no presidente Lula, fora dos parâmetros tradicionais da esquerda. Foi quando nós encontramos uma tarefa para cruzar um empresário muito importante na época, mais de 16 mil funcionários, uma empresa muito consolidada na Podemina, e o convidamos para virar vice-presidente do Lula. Dando trabalho no governo da comissão da Recado, convencer o Lula, e naquela época nós convencemos todo mundo. E fizemos uma união. Essa união foi frutífera. E ganhamos as eleições. Fizemos uma campanha muito bem feita, ordenada com várias pessoas, dentre elas, Débora Soares, Luiz Busto e outros, para que a gente pudesse levar a história do presidente. Em 2004, ajudou a eleger o maior número de prefeitos e vereadores da história do Partido dos Trabalhadores. Dedicou sua vida para a construção do projeto de país sonhado por Lula e pelos companheiros e companheiras do PP. Essa visibilidade de Delúbio como liderança do PP não passou despercebida aos adversários. Vieram os ataques, acusações falsas, perseguições, prisão injusta, uma rede de intrigas para atingir Lula e os principais dirigentes do PP e tentar acabar com um projeto de país decente. Mas esqueceram que não podem matar uma ideia, como diz Lula. A história é implacável com a mentira. E a verdade sempre prevalece, ainda que demore e cause grandes sofrimentos. Lula, inocentado, volta à presidência pela terceira vez em 2022. Em 2023, como um sobrevivente que manteve sua vontade inabalável, a Lula ao PT e ao projeto de um país soberano e próspero. Delúbio é pré-candidato a deputado federal. Quem carrega a estrela do peito também carrega o povo no coração. Delúbio, preparo, lealdade, determinação e coragem para, junto com Lula, mudar o nosso futuro em Goiás e no Brasil. Júlio, levanta aí e vamos saudar o Júlio aí. Parabéns, Júlio. Hoje também é Dia Nacional Matemático, em função aí do nosso
As minhas palavras aqui, Bené, Benudo, Mônica, Rafael, é de agradecimento. Agradecimento a cada liderança que chamou outras tantas lideranças e que encheu esse plenário aqui hoje. Para nós, é um dia de muito orgulho, de muita satisfação. É por isso que eu, além das minhas tarefas partidárias, que todos sabem que já não são poucas, também aceitei o desafio de coordenar a campanha de Denúncio Soares. Porque eu acho que nós, quando a gente vê a trajetória do Denúncio e do Lula, a gente vê a trajetória de muitas pessoas que aqui estão. Inclusive a Benedita se vê, com certeza, nessa trajetória de pessoa que sai lá do interior, ou lá da favela, pessoa que na luta cotidiana para mudar o país, está ali trabalhando até hoje, como a gente vê a Benedita. Não sei se todos sabem, a nossa deputada agora é candidata a senadora e será com certeza próxima. Então, nós agradecemos muito a presença de cada um, de cada uma. Com certeza, muita gente se sacrificou, matou trabalho, viajou muitos quilômetros. Isso, para nós, é muito importante. Significa que vocês estão sonhando com o mesmo país que nós estamos sonhando. Que é um país democrático, um país justo, onde nós não teremos pessoas passando fome, onde nós não podemos ver uma criança fora da escola, nós não podemos assistir as pessoas morrendo nas filas por falta de médico, por falta de atendimento. Isso nós ainda temos muito, infelizmente. Por mais que o Lula tenha feito, vocês sabem disso, tirar milhares de pessoas da pobreza, nós ainda, infelizmente, temos pessoas com muita dificuldade nesse país. E o nosso sonho, o sonho do Benudo, com certeza de todos que estão aqui hoje, é de ver esse país e o nosso estado de Goiás cada vez mais próspero, cada vez mais democrático, não aceitar mais coronéis mandando no nosso estado. É por isso que nós estamos e para nós é muito importante. Nós estamos vendo o Congresso Nacional que nós temos aí, né? Assiste aí cotidianamente para reduzir, para tirar o imposto de venda de quem recebe até R$5.000, foi uma luta. Nós estamos todos aí vendo a redução da jornada de trabalho sem redução do salário, é outra luta que eles disseram que não ia deixar passar, porque estão lá atendendo aqueles lá, 1% da população brasileira que são superiores. E nós queremos aqui mais igualdade, mais justiça e queremos contar cada um e cada uma nessa caminhada. Nós estamos só começando a caminhar. Com certeza, até as eleições, nós queremos contar com cada um e cada uma, mais um que participa dessa jornada, mais dois, mais três, para que o nosso companheiro Denúncio Soares chegue lá nas eleições e seja vitorioso. Porque não é a vitória do Denúncio, com certeza é a vitória de cada um de nós que está falando no nome dele, que está pedindo apoio para ele. Eu agradeço muito, então, e com certeza vocês vieram aqui para ouvir esse vídeo, né? Muito obrigado a vocês, um grande abraço, Antes de ouvirmos a nossa coordenadora nacional da pré-campanha do Lula presidente, eu quero saudar aqui um dos coordenadores da Federação Brasileira de Esperança, presidente estadual do PP, nosso companheiro Cristiano Nunes, e também eu quero dar a próxima a você,
sonhos, os mesmos objetivos, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas. E eu posso dizer para vocês que durante todo esse período de conhecer o Delúbio, a família dele, que muitos estão aqui, que se tornaram minha família, o Carlos Rubens, a Leda, a Janete, o Gabriel, a Mariana, a Delma, e o meu filho Catônia, que é o pai do Delúbio, que muito me orgulha ser nora dele. Eu aprendi muita coisa com essa família. Essa saga que vocês viram no filme da história do Delúbio é a história dessa família. É uma história de luta, de esforço, é uma história de muita correção na vida, muita honestidade e de pessoas que também, em homenagem à minha querida sogra, minha querida família, que desde pequeno, esses meninos dela, quando ela começava a crescer, o sonho que ela tinha era que os filhos dela pudessem estudar. Então, vocês viram o menininho lá andando descalço, ela foi um empenho muito grande da vida. E eu acho que esse amor pela educação dela vai para uma família toda, especialmente pelo depois eles se tornaram professores. Então, essa também é a família do Delúbio, é a minha família também, de jornada, de escolha e de amor. E nós estamos todos juntos também agora nessa caminhada do Delúbio. Ser um deputado federal, representar o povo goiano, os goianos, as goianas, esse estado maravilhoso que não pode ser uma terra esquecida, uma terra riquíssima, que tem um passaporte para o desenvolvimento tecnológico aqui, na riqueza mineral. E agora eu cumpro uma outra tarefa também, que está na coordenação da campanha do presidente Lula. O presidente Lula, candidato, nosso querido candidato à reeleição, está no terceiro mandato, me convidou, junto com os companheiros e companheiras, somos 7 pessoas, de mulher só tinha eu, aí a gente trouxe mais uma para dizer, presidente, porque nós fizemos essa coordenação, fizemos uma vereadora de São Paulo, outra de Major, e o nosso trabalho, o nosso empenho, é mostrar para o povo brasileiro, primeiro, o Brasil que o presidente Lula levantou. Um Brasil e um país totalmente destruído. Não são as políticas públicas que a gente já conhecia, o presidente Lula e a apresentativa tinham inventado, o Família, o Ciências Sem Fronteiras, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Velho, tudo aquilo que a gente já está até decorou, sabe o que dizer. Além de tudo isso, de colocar essas políticas como pé, também encontrando um Brasil privatizado, um Brasil sem os instrumentos que os nossos governos anteriores tinham construído para ter desenvolvimento econômico, para ter soberania de combustíveis, para ter soberania sobre a nossa Amazônia, as nossas matas e o nosso próprio país. Então, foram 3 anos e meio de muito trabalho. E o presidente Lula, sabe, você quer visto no trabalho, o pronunciamento que ele fez. Ele disse, olha, eu sei que a renda melhorou, eu sei que o emprego melhorou, eu sei que a gente fez o emprego melhorou, eu vou continuar na escola. Mas eu sei que falta muito para a gente fazer. E ele anunciou as coisas muito importantes para o povo brasileiro. O trabalhador, mas também o desenvolvimento do país. Não é a redução da jornada e o fim da jornada da escala 6x1, 100% do salário. Isso é trazer mais qualidade, mais produtividade para a classe trabalhadora brasileira. E a outra coisa é a redução do desenvolvimento 2.0. Porque ele mesmo sabe que pelo aumento do consumo das coisas que a gente não consumia antes, hoje tem que ter internet, tem que ter separar o celular do filho, tem pet, cachorrinho, gatinho, que também custa dinheiro. Porque as pessoas acabaram se ligando, então as coisas começam a ser. E o presidente Lula está consciente disso. Hoje vocês sabem, quem não sabe, no noticiário, o presidente Lula viajou para os Estados Unidos. Ele
nós precisamos disso para fazer as modificações que a gente precisa fazer, as mudanças estruturais, para sair desse patamar, que as coisas sempre estão muito voltar para trás e começar tudo de novo. E por isso que o modelo faz todo sentido, uma pessoa, desde a fundação do PT, não está lá, mas ele não sei o que está lá, essa e também muito da senadora da nossa das mulheres no nosso Brasil, uma mulher que vem da origem da frente, chegar onde ela chegou, os dois são exemplos do que significa o que foi feito nesse país. Por isso a gente tem que trabalhar muito para agradecer a vocês todos, que estão aqui. Estou muito feliz de ver esse nosso PT. Você que já estive aqui, viu, Daniel, uns meses atrás, que eu estou aqui, nosso filho, para lançar o filme dele aqui, uma vez, um super sucesso aqui em Goiás. E agradecer a vocês que sempre a nossa caminhada está começando. Vamos em frente, semana que vem vamos trabalhar com o PP, acho eu, depois do escola, do filme começar com a gente, você já prepara a rotina. Ex-presidente nacional do PT e pré-candidato a deputado federal por São Paulo, projetor de José Um abraço. Vamos sair, dia 6. Pelo que eu não posso ir, nossa vida para processar compromissos. Muito importante essa eleição. Reeleger o presidente Lula, dar continuidade ao nosso projeto de movimento nacional, derrotar o bolsonarismo, proteger nossa democracia, a nossa soberania e continuar nossa luta. Fico feliz que você já está encaminhado como estudo aqui em São Paulo para buscar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Juntos vamos governar nosso presidente Lula. Juntos vamos defender nossa democracia e nossa soberania. E juntos vamos consolidar nosso PT, um partido que tem história ao lado do nosso povo, ao lado da democracia. Um partido que construímos nesses últimos 46 anos juntos. Um abraço. Nosso próximo convidado aqui, só agradecer as últimas pessoas tão importantes que estão aqui, como cada um de nós somos importantes nesse momento, mas é o Raul Mendes, que é o SINCEP, do presidente do PT, vice-presidente do PT Nova Glória, o Ivanor, que está representando a Gabriela Cátia, secretário de Cultura do Goiânia, Marcos Teres, que é o nosso ex-prefeito, Carlos Adriano, do Conselho Federal da MPD, Mário Jorge das Ban, Rosana Leite da SPU e a nossa queridíssima irmã Mônica, que muitos honram sua presença agora com vocês, Rafael Barreto, vice-presidente do PT nesse ano, representando o PT Goiás. Boa noite, companheiros e companheiras. Muito conhecida, presidente da Federação, deputada federal, nossa próxima senadora do Rio de Janeiro, Benedito. Representando a coordenação do presidente Lula. E nossa próxima deputada federal do Goiás, Delúbio Carreiro. Uma febre na garganta que fizeram possível me tirar daqui. Mas hoje é um dia tão importante que eu tenho em Goiás que eu fiz toda a questão de mim. Dizendo isso, vocês vão falar e uma boa. Mas eu estou de deixar documentário a sua disposição de cumprir uma tarefa importante para o PT, para o projeto do presidente Lula no Brasil nessas eleições.
Essas eleições são as eleições mais importantes que nós estamos vivendo no último período. Porque aqui na Florida, antes do presidente Lula ser eleito para o seu terceiro mandato, nós estávamos vivendo um momento de destruição de políticas públicas, privatização de estruturas importantes para programas sociais, a desconstrução de tudo que atendia o nosso povo mais humilde trabalhador. O presidente Lula precisa continuar a presidência e precisa mais ministro, uma bancada forte no Congresso, no Senado e na Câmara, para que ele possa garantir o avanço do nosso projeto. E o Delúbio, militante histórico do PT, que demonstrou ao longo da sua vida compromisso social, que demonstrou ao longo da sua vida uma disposição muito grande para construir o PT, para ajudar o projeto. O Lula agora se coloca à disposição da parte das organizações. Nossa situação, nosso cumprimento do PT estadual é muito importante à sua disposição. E faça um chamado a cada um faça um chamado a cada um para essa plateia bonita que lota hoje aqui no Teatro da Faca. Que a gente possa, desde agora até o dia das eleições, no primeiro domingo de outubro, trabalhar incessantemente pela eleição do presidente Lula e pela eleição de companheiros e companheiras do PT na Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. Forte abraço e cumprimento especial para a Câmara. Tem todas as condições para pleitear, para lutar pelo voto popular para ser deputado federal. Primeiro, você tem uma história de lealdade à esquerda ao partido. Segundo, você é um militante de coragem, que soube enfrentar os difíceis momentos da vida do PT. Terceiro, você é uma liderança que tem experiência. E é fundamental, na bancada federal do PT, ter quadro de pegar, e não vacila. E você tem essa característica que, para mim, é uma honra dar meu apoio, fazer uma homenagem a você como líder político. Você, na Câmara dos Deputados, na bancada do PT, vai contribuir muito pela sua história do PT, pela sua história na cruz e pela sua história do enfrentamento político. Portanto, um grande abraço, você será vitorioso. Olá, boa noite. Boa noite, eu pergunto da Federal, tá bonito aí, ué. Eu vou botar umas luzes pra cima, também todo mundo ali, ó. Também gente explodindo, não vendo muita gente aqui. Saudar nossa senadora, mulher, que também vai voltar a brigar no Senado. Nossa, acredito a você, uma alegria, uma animação para nós. Se eu soubesse que você estava vindo aqui mesmo, eu ia dar uma saída da hoje também, viu? Aproveitar uma bancada dessa, saudade minha companheira Mônica, de muitas lutas sindicais da saúde, e você, Delúbio, né? Acho que é um prazer para todos nós que temos aqui tanta gente, e meu companheiro Luiz César Bueno, tantas pessoas. Imagino que aqui o Cláudio do lado, estou vendo ali também o Cláudio, o Valério, os nossos companheiros que são pré-candidatos a governador do estado de Goiás, né? Estamos definindo isso. Mas eu quero rapidamente, eu sei que o evento começa, a gente não pode demorar, mas todos nós sabemos da tarefa e da responsabilidade de cada um de nós. Nós sabemos principalmente aqui em Goiás. Benedita sabe bem, os companheiros, tanto que eu vi
um estado conservador, mas mais de 40% é Lula. Aqui nós vamos aumentar a votação do Lula. E vamos para o segundo turno para desmontar um governo violento, um governo cheio de irregularidades, um governo que rouba do povo, porque eu tenho feito isso. E sabe, Lídia, aqui em Goiás, nós tivemos uma situação muito dramática. Nós vimos lá no Rio de Janeiro, assassinato de Marielle, do Anderson. Aqui em Goiás foi morto Fábio Escobar e mais 8 pessoas. 8 pessoas. E esse é um crime político. E que nós sabemos que esse Estado que fez isso com o parceiro deles, porque era o gente deles, o governo deles. E aí, nós sabemos o que faz com o povo. Por isso nós precisamos do companheiro, do Beludo, na Câmara Federal, na coragem, na experiência, na atitude que teve. Vim aqui falando em meu nome, falando em nome da companheira Bia, do companheiro comigo, que estou como líder da bancada na Assembleia Legislativa, né? E dizer que nós estamos juntos, para poder caminhar o Estado, motivar mentes e corações para poder continuar o projeto e não deixar essa direita fascista, essa direita retrógrada, essa direita que quer colocar criança para voltar a trabalhar, essa direita que é contra o trabalhador, essa direita que rouba o povo. Por isso, denúncio deles, Lula deles. Muito obrigado. Quantos milhares de Lulas e Denúncio temos aqui? Levanta aí, rapaziada. Agora, quem é Lula? Quem é Lula? Mostra aí. Quem é Lula? Nosso presidente. Quem é Delúbio? Representante, né? É muito bonito. E parece os dois, Lula e Delúbio. Né? Agradecer às autoridades, os pré-candidatos presentes, né? As pessoas que vieram do interior, é muito importante isso. Para mim, viu, Valdir, é uma honra como mulher militante, dirigente do PT, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, anunciar o depoimento da primeira presidenta nacional do PT, a nossa pré-candidata pelo Senado do Paraná, Gleisi Hoffmann. Goiás. Quero mandar um abraço a todos vocês, em especial ao companheiro Delúbio Soares. O Delúbio é um companheiro experiente, um grande articulador. Sempre esteve ao lado do presidente Lula e do nosso projeto, com lealdade e compromisso. Também é alguém que já enfrentou momentos difíceis, com coragem e nunca abandonou a luta. Por isso, é importante fortalecer a candidatura do Delúbio para deputado federal. Goiás precisa de voz forte, preparada e comprometida com o povo brasileiro. Delúbio, siga firme. Um grande abraço. Olha, minha gente, é com muito orgulho que convido a mais brasileira das brasileiras, mulher de coragem, uma vencedora que nos inspira a seguir lutando, uma das grandes amigas do nosso querido pré-deputado Delúbio Soares, a pré-candidata do PT no Rio de Janeiro ao Senado, a gigante, a enorme, a necessária deputada federal Benedita da Silva, a nossa grande. Boa noite a todas, a todos, ao meu querido deputado, prazer de rever há muito tempo, a nossa querida Neide, que está também fazendo muita falta lá para somar com a mulherada, mas está em outra tarefa. A minha querida amiga, companheira Mônica, que sem dúvida nenhuma é uma inspiração, sabe? Eu me orgulho do orgulho da Mônica enorme, porque eu vejo a Mônica se posicionando lá na frente, no partido, na direção do
alegria enorme. Nós estamos vivendo um momento em que as eleições, elas serão fundamentais para que não apenas demarque quem é do povo, quem não é do povo, mas sobretudo garantir a soberania nacional, o nosso direito, as nossas terras, os nossos minerais, garantir comida na mesa do trabalhador, comida na mesa da trabalhadora, ter uma saúde que é importante sim, fazer com que nós possamos viver melhor, produzir e ter o que colocar em nossas mesas e ainda dar àqueles que nada têm. Estar aqui nessa noite representa o meu compromisso, o meu carinho, o meu amor e o grande respeito que eu tenho pelo nosso pré-candidato a deputado federal de Lúcia. Eu quero dizer, Delúbio, que o meu coração está divididíssimo. Manuel Severino, que será sem dúvida o meu primeiro suplente, está ali tomando conta porque eu estou no processo de votação. Pode sentar, Deus. Que eu falo muito, mas não falo, tá? Estamos no processo de votação de uma matéria importantíssima, um debate, já temos 60 emendas para discutir. Eu acho que terminamos lá para as 2 ou 3 da manhã hoje, que são das terras raras, terras essas que o governo desse estado, que não tem a competência nem a autoridade para vender, quer vender para os Estados Unidos a terra rara e morar. E é importante vocês saberem que é hoje que nós estamos travando essa batalha, porque Delúbio nunca fugiu da luta. Este Delúbio tem muito mais do que vocês possam realmente ver nesse companheiro. Ele tem um compromisso com a história, ele tem um compromisso com a educação, mas o Delúbio tem um compromisso com a terrinha como ninguém, para com gosto, sabe ter aquele amor e a gente percebe e se contamina. Então é importante saber que nós estamos aqui ameaçados, e inclusive por aqueles que dizem fazer um Brasil melhor do que o presidente Lula tem feito, só que não provaram nada até agora, absolutamente nada. O que fizeram foi espalhar desamor, ódio, ira, dividir as famílias, dividir o povo brasileiro e não fizeram o seu dever de casa. Mas a gente está falando de uma pré-campanha de um homem que tem amor. Nós estamos falando de um homem que tem uma convivência. Nós estamos falando de um homem que está com o povo a todo tempo. E esse homem é Luiz Inácio Lula da Silva. O que precisa ter a sua eleição um companheiro que constrói como um companheiro de amor. Um companheiro que une os diferentes. O companheiro que tem um tratamento igual para os diferentes. Um companheiro que a gente pode chegar, sentar ao seu lado e dizer: Delúbio, a situação é essa.
também nem sabia do vídeo. Eu nem sabia do vídeo. Mas eu olhei e disse, puxa, tem tudo a ver. E nós vimos ali essa história. E vimos também a história de 2 homens. E foi lindo você, Mônica, falar aqui da família, do seu marido, que também é a sua família. Porque eu e Pita também somos família, tá? Nós somos uma família só. O Pita vai ficar os dois aí lá, empurrando o outro, que é muito mais. Mas, brincadeira dessa parte, esse é um grande momento de dar ao Brasil uma demonstração do Brasil. Não basta que a gente se envolva na fazer do Brasil. É preciso que a gente se envolva com os brasileiros. Não basta que nós possamos dizer que não aguentamos mais. É preciso que haja em nós uma atitude de uma vez por todas, não permitir o crime que se está cometendo nesse país. Nós poderíamos ter avançado mais e mais, apesar do presidente Lula ter pego esse país em causa. E é triste e é duro. Quem está falando com vocês é uma pessoa que está no Congresso Nacional Brasileiro desde a Constituinte, e nós não tivemos na história daquela casa um Congresso tão rebelde, tão ruim, tão antipovo, e que evita a cada dia que as coisas deem certo. Nós sabemos, né, deputado, quanto é duro você saber que tem alguém fazendo muito pelo país, querendo que a gente seja feliz, e você tem aqueles que são contra, que não apresentam uma proposta, só sabem dizer não. Como governar um Estado ou como governar um país com uma negatividade desse jeito? E é por isso, minha gente, que gente como Delú precisa estar nesse próximo Congresso Nacional Brasileiro. Ele precisa colocar aquela garra que ele colocou na construção do PT, a garra que ele colocou na construção de secretaria do Partido dos Trabalhadores, de defender como ninguém, e todos nós sabemos, por fazer a defesa com toda a sua integridade do Partido dos Trabalhadores, nós sabemos o que foi o preço pago pelo Delú por conta de ter essa identidade, esse compromisso e não fugir da luta. Então eu não poderia estar em outro lugar, por mais dividida que estivesse, se não estar aqui com o Delú por essa noite, comemorando, festejando e no Congresso Nacional Brasileiro uma voz tão potente, uma voz tão companheira, uma voz tão amiga. Eu poderia fazer até uma análise de postura, mas vocês sabem que a minha amiga Mônica já fez, né? E os que me antecederam estão falando. A gente fala por quase por último, é horrível, porque depois você não tem mais nada que falar, você inventa, né? Você vai inventando, né? Eu estou tentando fazer agora, inventando para dizer para vocês que é muito importante essa eleição. Reeleger o presidente Lula não vai ser bom para o presidente Lula, no currículo do presidente Lula, mas é bom para os brasileiros e brasileiras. Mesmo aqueles que dizem que não gostam de política, mas tem que gostar e podem comprar o lugar. Tem aqueles
que ficam revoltados com as coisas e ficam acreditando, né, que é possível você tomar uma vacina e virar um jacaré. Não, minha gente, não vira jacaré. Nós precisamos falar com cada uma dos nossos vizinhos, vizinhas, amigos e amigos. Delúbio é o nosso candidato a deputado federal. Fale com aquele que não é igual a você. Fale com aquele que mesmo não tendo votado no Lula, agora você diz, mas agora você vai votar no Lula e você vai votar no Delúbio Soares. A gente precisa conversar com as pessoas. A gente precisa dialogar com as pessoas. As pessoas precisam sentir que você vai fazer isso por essa campanha. Uma campanha que eu tenho certeza, não vou dar aquela que se eu estivesse aqui, eu ia votar no Delúbio, porque eu ia votar em mim, né, Delúbio? Provavelmente eu seria candidato junto com o Delúbio. Assim eu não vou poder votar. Mas eu quero de poder estar aqui e da importância dessa campanha. O companheiro Luiz Inácio Lula da Silva é paixão querida, é uma paixão profunda, é um amor grande por essa nação, é uma dedicação sem igual. Tanto assim que ele é uma pessoa altamente iluminada, é de uma inteligência rara, Eu tenho duas faculdades feitas, com muito sacrifício, depois de 35 anos de idade. Eu hoje estou com 84, graças a Deus. Eu tenho tanta inteligência, tanta compreensão, e eu ouço pessoas intelectuais, catedráticos, que explicaram, mas o presidente Lula é uma coisa divina, não é um negócio que a gente vai aqui e matemática aqui sabe perfeitamente bem. Portanto, vamos dar a esse presidente a oportunidade de Deus tem dado a ele de ser como ele é, de ser presidente, para ele volte e termine o que ele começou. E vamos trazer nossa cidade, o nosso estado e o nosso país seja mais feliz. Delúbio, te espero na Câmara dos Deputados Federais. Mas os dois não se curvaram. E por anos
nosso companheiro Lula. Estar presente é decidir seguir os nossos ideais e não arredar o pé dos nossos sonhos, mesmo depois de todos os desafios e dificuldades. Estar presente é ter orgulho do nosso passado e também ser protagonista do nosso futuro. Quero colocar meu nome à disposição para que eu possa ajudar o presidente do governo. Eu sou um jovem de 70 anos, o presidente Lula é um jovem de 80. Então tem ainda muito que aprender e construir esse caminho. Presente. Leal sempre. Com Delúbio e Lula. Do lado do Brasil. Do lado de Goiás. Pessoal, todo mundo que ganhou essa sacolinha vermelha, muito bem colocada, que o Delúbio Soares nos orienta a fazer essa sacolinha, entregar um por um. Inclusive, se tiver, pode pegar mais de um. Nessa sacolinha, a dona Benedita já nos deu a linha, a senhora, nossa futura senadora, mas aqui a gente fica se perguntando, né? Será que só votar é suficiente? Só votar é muito importante, é o mais importante é votar. Mas não é só, cada um que pode ajudar muito mais. E aqui nessa sacola tem um panfleto que fala das nossas tarefas. Uma das nossas tarefas vai ser a fiscalização. Vocês sabem quanto vai ser polarizada essa eleição, quanto vai ser difícil para todo mundo, mas a gente vai sair vitorioso. Mas para que isso aconteça, a gente tem que garantir que as nossas pessoas possam chegar até a urna eletrônica e garantir o seu voto. Para isso, eu quero pedir que cada um que seja fiscal no dia da eleição, fiscal na sua zona eleitoral, na sua sessão, para que possa garantir esse processo. Além disso, buscar apoio ao Lula todo dia. Uma pessoa pergunta, como é que pode pedir voto? Pedir voto já pode, pedir voto pedir apoio. De apoio já pode. Já pode conversar sobre a história do Lula, o projeto do Lula para Goiás e do Lula. Estimular debates respeitosos, defender o nosso governo e combater as fake news. As fake news vai estar vindo muito mais forte nessas eleições e nós temos que nos policiar e combatê-las. Organizar grupos de apoiadores na sua região, no seu município, no movimento social. Organizar grandes grupos de apoiadores e a partir dali vão se multiplicando esses grupos. Organizar reuniões presenciais e virtuais. Vocês agora têm a carinha do Lula e a carinha do Lula. Vocês vão fazer uma reunião em nome deles. O Lula vem aqui, o Lula vem aqui, ó. E vocês vão fazer reunião para falar sobre esse projeto. E, não mais importante, seguir e engajar nas redes sociais. Arroba Delúbio Soares 13 e arroba Lula Oficial. Então eu quero que todo mundo dê uma salva de palmas para essas tarefinhas, decore o que precisa fazer a partir de hoje. Tem muita gente já fazendo, mas seguimos nessas tarefas. Agradecer a presença do acampamento Rio dos Bois. A luta do Brasil e Goiás forte, justo e
soberano, aquele que enfrentou grandes batalhas e segue de cabeça erguida, afinal, sempre acreditou que a mentira nunca vive suficiente para envelhecer. Convido com muito carinho o nosso pré-candidato a deputado federal, Denúbio Soares. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de ouvir muito falarem aqui sobre a questão da injustiça que o Lula sofreu, que o Lula sofreu, que muitos de nós sofremos no nosso dia a dia por estar aqui no Partido dos Trabalhadores e por defender as causas que nós defendemos. Eu nasci, já dentro da vigência da Constituição de 88, e eu tinha a ilusão de que existia no Brasil algum consenso civilizatório sobre alguns temas, sabe? Agora, quando a Dilma sofreu o golpe, o Bolsonaro homenageou a música lá, eu na minha realidade pensei o seguinte, eu falei, acabou com esse cara agora. A partir daquele momento ele começou a crescer. Aí aquilo me chocou profundamente e eu decidi vir para o PT quando o Lula foi preso. Foi porque quando alguém está sofrendo injustiça, se você quer um mundo mais justo, tem que se emanar com quem está sofrendo injustiça. Né?
Então, e nós, aqui no estado de Goiás, quando as pessoas falam, mas você tem tanto partido, por que você escolheu o Partido dos Trabalhadores, né? Só esse aqui não pode? Então, eu vou esse. Então é para cá que eu venho. Porque se a gente mora num estado desigual, né, onde 6 famílias mandam aqui, tudo que interessa para o povo ouvir é precisamente aquilo que eles não querem que seja falado. E é por isso que nós somos atacados. Então essa estrela aqui não é à toa, não. Ela é a luz que pode iluminar as trevas que se tornaram a política. E você contribua para essa luz brilhar mais e mais e possa ajudar o nosso estado de Goiás que está precisando da ajuda. Muito obrigado. Áudio por ar. Boa noite, companheirada. Senadora, já vou tratar a senhora como senadora. Quando eu vejo uma mulher com a sua origem ocupando o espaço que a senhora está ocupando e já ocupou, eu tenho a certeza que eu estou no partido certo, que é o partido onde a mulher ocupa o espaço que ela quer, ela pode ter conquista. Ela tem que ganhar de marido, brasileiro e põe ela no colo do carinho. Aqui, mulher conquista, pode, e a senhora vai dizer, eu tenho muito orgulho de nenhum partido, mas as mulheres têm o direito. E aqui em Goiás, senador, nós temos um problema grave na segurança. Nós temos 22 delegacias da mulher e nenhuma funciona depois das 6 da tarde, muito no final de semana. E no governo do PT, seja quem for, vai funcionar até para as mulheres aqui em Goiás. E para encerrar, eu quero dizer que você falou, eu estou vendo seu cartão no Carlão aqui, Carlos Soares, meu amigo, que sofreu muito quando você teve preso. Poucas pessoas sabem que foi até a falência, porque as pessoas vão lá xingar ele pela culpa de ser seu irmão. Onde você estiver, Carlinhos, você pode ter certeza que com essa companheirada aqui, dia 1º de janeiro, Lula sobe uma rampa e você vai subir a outra. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas as companheiras. Quero aqui rapidamente mostrar a minha satisfação em estar aqui nesse ato que vai fazer com que Delúbio Soares seja o deputado federal mais votado do Partido dos Trabalhadores e vai garantir a sua vaga no Congresso Nacional. Mas quero dizer também, senadora Benedito, muito se diz que o estado de Goiás é um estado conservador, que é um estado de extrema direita. Mas eu quero lembrar a vocês que Lula, no segundo turno das eleições passadas, teve 41,25% dos votos, 1.500.000 votos. O Estado conservador não garante essa eleição para um candidato popular e progressista. O Estado conservador não garante com que o município de Goiânia, capital do Estado, foi 4 vezes governado pelo Partido dos Trabalhadores, governado por Garcia Costa, por Pedro Wilson e governado também por Paulo Garcia. Portanto, esse é um estado de luta e que nessas eleições nós vamos rodar esse estado, município por município, levar a bandeira de Lula, levar a bandeira dos candidatos do PT na nossa chapa proporcional e fazer com que Lula vença as eleições aqui em Goiás. E mais do que isso, garanta terra para a turma lá do acampamento Rio dos Bois.
Fabrício está vindo para cá, não sei se vai conseguir chegar, mas ele pediu para deixar um abraço para você. Mas o Fabrício está aqui a menos jovem que essa primeira ajuda. Feito essa projeção, eu queria dizer assim, poucas coisas porque Mônica, René, Ney, Mauro, o Rafael, muito bem sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer a todos que aceitaram o convite de nós aqui. Teve gente que veio de longe, 400 quilômetros para chegar aqui. E vamos voltar. Vamos voltar hoje. Então é uma satisfação muito grande. Os pré-candidatos que vieram é muito importante. Nossos candidatos a prefeitura, os nossos pré-candidatos a deputado estadual, os vereadores. Eu quero dizer qualquer coisa para vocês. Primeira coisa, a importância que nós temos no dia 4 de outubro. A coisa mais importante que as pessoas têm em vida é o voto. Nada mais significativo para as nossas famílias. Nada mais significativo para o nosso futuro, que é o voto. E às vezes a gente não leva em consideração a importância de votar. Então eu quero dizer, chamar todos vocês aqui, a importância da gente qualificar o nosso voto. O voto é fundamental para que a gente tenha democracia. O voto é fundamental para que a gente construa um país como nós precisamos construir. O sonho de todos nós que estamos aqui hoje, guerreiros e guerreiras, é de construir um país soberano, é de construir um país desenvolvido. O que significa um país desenvolvido? Significa um país sem fome. Um país onde nenhuma dona de casa não tem uma casa para morar. Por isso, nós vamos trabalhar a proposta de aluguel zero. Nenhuma família pagar aluguel. É esse sonho. É de 4, 5 anos que é minha. E eu quero contar com todos vocês. Não é pedir o voto, é contar com apoio para que a gente tenha casa para todas as famílias. Casa para morar, com água mineral, com esgoto. E tem mais. O nosso torcedor apresentar no Congresso Nacional a proposta de aluguel zero. O que significa? Família que ganha até uma isenção de imposto de renda, que hoje é 5 mil. Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Todo mundo sabe que a faixa 1 não paga nada. O governo constrói a casa e convida as pessoas para morar. Quem ganha mais de 5 mil reais vai ter um recurso na Caixa Econômica Federal por 3 anos, vai receber o valor da comprar sua casa, 3 anos de carência e pagar metade do aluguel como prestação. Depois de 15 anos, fica a casa própria. Esse é um projeto que eu vou escrever e vou apresentar
lá de Salina, da Dona Menino, de Rio Verde, de Jataí, de Mineiros, que eu tive a oportunidade de visitar. Nós temos que fazer um trabalho conjunto. Há dentro de 4 anos ninguém está morando na lona. Quem quiser trabalhar, nós temos que arrumar a terra. Para isso tem que ter orçamento da União. Nós temos que mudar o orçamento dos ministérios. Não pode mais ser como é hoje. Para isso acontecer, o que nós temos que fazer? Eleger o presidente e o governador. Para perder a força política. Não ficar dependendo de deputado. Hoje, dependendo da Faria Lima, nós temos que ter um presidente da República com um mandato com muita força política para enfrentar a Faria Lima, para enfrentar os Estados Unidos, enfrentar os europeus e sempre achar que nós somos colônia. Quantos anos nós somos colônia de Portugal? Quantos anos a Europa escravizou a África? Daqui a Bené. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui nesse auditório meu amigo Antônio. E fiz questão da pessoa que eu achar mais importante para esse evento também. Para mostrar aqui no Goiás, nós não somos um Estado que não aceita violência. Nós somos um Estado que não aceitamos a violência. E nada mais significativo que a trajetória do Antônio Pitanga, que veio aqui há 3 meses atrás, e da trajetória do Antônio Pitanga. Mulher da favela, que venceu todos os preconceitos. Foi vereadora, foi deputada constituinte, foi senadora, foi governadora do Rio de Janeiro, e agora disputa o mandato de senador. É deputada federal. Então, eu fiz questão de convidar a Benedito para mostrar aqui em Goiás que as pessoas que cresceram, vieram de baixo, podem crescer. E o maior orgulho que eu tenho é de ter a Benedito aqui hoje. Porque nós somos, independente da nossa origem, nós somos uma batalha, como vocês que moram estão nos acampamentos, como vocês que lutam no dia a dia para construir um Brasil mais justo. Esse Brasil não depende de quem está lá fora, depende de nós. E é por isso que nós temos esse encontro aqui. Numa quarta-feira, quando nós colocamos esse encontro, muita gente falou assim, não vai encher o ônibus. É criado 1.226 cadeiras. Tivemos que colocar nas cadeiras. Alguns tiveram que ir embora porque moram muito longe. Tem que ir embora. Mas nós estamos aqui. A simbologia, deslocar 200 quilômetros, 400 quilômetros, 500 quilômetros aqui hoje, numa quarta-feira. É para mostrar lealdade ao nosso. Eu vou sempre pedir para a gente ter. A nossa luta. Que foi de liderar as emendas populares. E sabe qual foi a única coisa que eu não consegui mexer na Constituição de 88? A questão da terra. Aqui em Goiás, aqui no Brasil, parece que o direito à terra é sagrado para os ricos. Nós, pobres, não temos direito de ter a terra na concepção deles. Mas na nossa concepção é diferente. Terra é para quem quer trabalhar, casa para todo mundo morar, casa, carro para fora. Nós temos que fazer essa luta. E eu quero contar aqui com todos os homens e mulheres que estão nesse cenário aqui. A gente, por braço, dá, ombro a ombro, a gente construir nos próximos 4 anos, não ter uma pessoa que queira trabalhar a terra que não tenha terra para trabalhar. Não tem uma pessoa que não precisa de financiamento que não tenha financiamento. Isso nós temos que mudar. Temos que mudar o FCO. O Plano Safra tem que mudar. Tem que mudar a gestão do próprio Brasil e da Caixa Econômica Federal. Porque hoje, o nosso governo, mas quem manda são os tradicionais ainda.
temos que mudar a educação brasileira. A educação tem que ser integral. Tem que ter escola de excelente qualidade. Outros países cresceram porque financiaram a educação. Cresceram porque financiaram a educação. A educação básica, a educação infantil, a educação o antigo primário, o antigo ginásio e o antigo segundo. É fundamental mudar isso. E quando tiver uma criança que não tem educação integral, nós não seremos um país com perspectiva. E quem não quer? Eu sou filho de uma família de pai, mãe e parteira analfabeta. Lá em casa, os quatro filhos são com parteira. Eu, Carol, a velha aqui, eu, a Delma e o Carlinhos. O famoso Carlos Soares. Todos os parteiros. Mas não é um defeito. É o que tinha. E a parteira era minha avó. Naquela minha avó. Então eu quero dizer a vocês, nós temos que ter orgulho de onde nós viemos. De onde nós viemos, mas nós temos que saber para onde nós vamos caminhar. Por isso, eu fiz questão de ser candidato a deputado federal, pré-candidato, assim que eu conseguir a minha elegibilidade. Todo mundo sabe. Não passou aqui no vídeo, muita coisa, mas sabe como foi difícil a minha vida de 2005 para cá. Foi 8 anos no sistema penitenciário. Mas eu não fiquei chorando por aí. Ninguém na minha família ficou reclamando. Seguramos a onda e superamos. Um dia vocês viram uma foto que está eu, Mônica, Lula e Jantes. Dia que eu nasci na cadeia lá em Curitiba. Aí o Lula perguntou para mim, Lula, você tem mais experiência de sair da cadeia? Como é que nós vamos fazer para frente? Pelo só tem duas coisas que eu vou fazer. Andar de cabeça erguida, não com orgulho, mas andar de cabeça erguida e conversar com o povo. O Lula fez esse caminho. Onde está o Lula? Presidente da República. Presidente da República atual. Onde estará o Lula de 2027 a 2030? Governando o país. Né, irmã? A irmã Mônica está aqui. Tem duas mãos para minha vida. Minha companheira e a irmã Mônica vão fazer uma saudação especial à nossa grande irmã Mônica, muito bem querida no Brasil. Então, quero dizer a vocês, isso é um orgulho para nós. Esse plenário que está aqui, gente de acampamento, gente de assentamento, intelectuais, empresários que estão aqui, essa mesa maravilhosa, e dizer uma coisa muito simples para encerrar. Quero aqui assumir e ter o compromisso. Eu tenho aqui vários compadres nessa sala. Meu filhado, meu filho ali, está bem longe ali, né? Filhado, muito obrigado, José Afonso, também pré-candidato lá em Brasília, ex-presidente da CUT. Então, eu quero dizer a vocês, tem uma tarefa só. Qual que é? Por que eu sou pré-candidato? Para ajudar. Eu acho que eu sendo candidato, eu agrego mais pessoas. Meu nome está à disposição do partido. O partido vai definir em julho. Acho que você aprovar. E essa é a comissão. Mas, independente disso, onde seja que nós estejamos, nós temos um compromisso com o nosso futuro. Qual é o compromisso com o futuro? Um país soberano, um país sem fome e um país solidário. Para isso é que nós estamos aqui. Eu quero perguntar a vocês aqui, nós temos duas pessoas que têm muita relação com o governo, com o presidente Lula. Um é a Mônica e o outro é a Benedito. Benedito, nós vamos fazer uma reflexão. Por favor, ilumine o plenário aí. Quem aqui acha que o presidente Lula deve ser candidato a presidente da República, pelo amor de Deus? Benedito tem Mônica. Mônica vai ter reunião e comitê na segunda-feira.
Então você vai dizer ao presidente Lula que as pessoas que querem aqui no Teatro Unicamp, da Unicamp, querem o Lula candidato a presidente da República. Ok? Então,